E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir em frente à nossa visão panorâmica. Livro de Juízes. Depois da morte de Salomão, nós temos um episódio aqui bem triste. E não sei se na ordem cronológica esse episódio é realmente pós a morte de Salomão ou se aconteceu antes, porque não falam quando que isso aconteceu. Só surge aqui a história de uma família. Então, a mãe e o filho chamado Mica, ele teria roubado 1.100 moedas de prata de sua mãe. Era muito dinheiro, nós vamos ver isso aqui na leitura, que era muito dinheiro. E a sua mãe teria amaldiçoado o ladrão, só que a mãe não sabia que era seu filho. E o filho, ouvindo as palavras de maldições da mãe contra o ladrão, ele foi lá e confessou e restituiu à mãe todas as moedas, as 1.100 moedas de prata, porque ele temeu aquelas maldições. E aí a mãe trocou então as palavras, dizendo que o Senhor te abençoe. E ela pegou esse dinheiro e investiu para que o filho viesse fazer ali ídolos, viesse fazer colete sacerdotal e ídolos. Então houve uma dedicação à idolatria com aquele dinheiro. Olha o versículo 3. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, mas ela disse: dedico solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, por isso eu te devolvo a prata. Lembrando que isso era contra os 10 mandamentos: não fará nenhuma imagem esculpida de nada que há no céu nem na terra. Então eles estavam contra o Senhor, não conheciam os mandamentos do Senhor. E aí versículo 5 fala: esse homem Mica tinha um santuário e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Tá vendo? Então havia uma ordem que só poderia ser sacerdote quem era da tribo de Levi, e eles tipo assim, fazem aquilo que eles bem entendem. O próprio versículo 6 fala isso. Olha o que o versículo 6 fala: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo, então cada um fazia o que queria. Era uma bagunça gigante nos dias dos juízes. E aí, depois o cenário muda, fala a respeito de um jovem levita que é chamado então para ser sacerdote nesse santuário da mãe de Mica. Olha, versículo 7. Um jovem levita de Belém, de Judá, da família de Judá, passava por aquela região. Esse homem partiu da sua cidade de Belém para encontrar um lugar para morar. Quando passava pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica, e este lhe perguntou: de onde vem? E ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica lhe disse: fica comigo e seu meu pai, e sacerdote, e te darei 10 moedas de prata por quanto tempo, irmão? 10 moedas de prata por ano. Ou seja, ele tinha roubado 1.100 moedas de prata de sua mãe. 1.100 moedas de prata dava para sustentar muito tempo, muitos anos, esse levita. Então era muito dinheiro. E vocês lembram também quanto que a Dalila recebeu por trair Sansão? 1.100 moedas de prata de cada chefe dos filisteus. Então ela recebeu um dinheiro, uma quantia muito alta. Então nós vemos aí que o, o dinheiro roubado era muito dinheiro, e por isso a mãe tinha amaldiçoado muito o ladrão, mas o filho se arrependeu disso. Na verdade, ele ficou com medo da maldição de sua mãe. E aí, nós terminamos então a nossa leitura da visão panorâmica com esse jovem levita servindo como sacerdote na casa de Mica. E aí no capítulo 18, a tribo de Dan vai até a casa desse jovem e chama ele para que ele seja sacerdote da tribo de Dan. Ele fala assim: ó, você prefere o quê? Ser sacerdote de uma casa ou sacerdote de uma tribo? Isso agradou os olhos dele, ele abandonou tudo lá. Eles roubaram ali os ídolos da casa de Mica e levaram o jovem levitas e foram para uma cidade chamada Laís. E olha agora o versículo. Olha o versículo 10, irmãos, a respeito da cidade. Quando chegaram lá, achareis um povo despreocupado, e a terra é muito espaçosa.
Deus entregou nas vossas mãos um lugar onde não falta nada do que há na terra. Ó, versículo 27. Os homens de Dan levaram os objetos que Mica havia feito e os sacerdotes a Laís, onde habitava um povo despreocupado e tranquilo. Então mataram todos ao fio da espada e incendiaram a cidade. Ninguém os livrou, pois estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. A cidade estava situada no vale junto a Bet-Reob. Depois dessas coisas, reconstruíram a cidade e habitaram nela. Então, a tribo de Dan era uma tribo que estava sem território. Eles foram conquistar o território dali da cidade de Laís. A cidade de Laís era uma cidade próspera, uma cidade despreocupada e uma cidade sem aliança. E isso é uma grande lição para a gente. Então, cuidado, a prosperidade, a tranquilidade da vida, você pode estar trazendo um sinal de alarme para você. Não se acomode com a vida, porque a tranquilidade da vida ela pode ser que você esteja em perigo como Laís estava. Então, a gente vê que quando as pessoas elas estão vivendo uma certa prosperidade, elas sentem como se elas não precisassem de Deus e de ninguém. E foi exatamente o que aconteceu com essa cidade. Eles não tinham aliança com ninguém porque eles não precisavam de ninguém. Automaticamente eles não tinham vida com Deus porque eles não precisavam de Deus. Só que eles estavam enganados. E assim a tribo de Dan foi lá e conquistou eles. Então não ande sozinho, não viva sozinho, esteja sempre agregado aos irmãos, tenha alianças verdadeiras, tenha o teu 2 ou 3 para viver uma vida na luz e assim, cuidado com a prosperidade e com o comodismo da vida, tá bom, irmãos? Essa é a nossa lição aqui do capítulo 17 e o capítulo 18 da leitura da visão panorâmica do livro de Juízes.